Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite aos amados da internet que nos assistem. Não vejo nenhum visitante entre nós. Meus irmãos, é uma grande honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor de essa noite começar esse ministério da pregação da Palavra de Deus, sabendo que aqui nesse altar, nesse púlpito, grandes homens e mulheres já são incumbidos dessa missão, que para o Senhor é uma missão muito abençoada, pois são vasos para honra, vasos de honra e de glória para o Senhor, para abençoar nossas vidas. Então, irmãos, é uma grande bênção poder ser o canal do Senhor essa noite para pregar a palavra dele, para abençoar, para que a bênção de Deus desça sobre as nossas vidas. Pediria uma oração com o nosso amado pastor, para que nos abençoe, para que o Senhor se faça presente aqui conosco, como sabemos que já está. Sim, Deus, te bendizemos pela tua presença expressa em meio aos louvores, a ministração. E agora, Pai, unge o teu servo, o nosso amado Anderson, para que teu Espírito Santo, que já colocou em seu coração a tua palavra, nos faça fluir e que possamos absorver e que possamos beber e comer essa palavra que nos será ministrada nesta noite, conscientes de que o nosso amado irmão Anderson já está ungido pelo teu Espírito Santo. E assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, irmãos, eu diria que a igreja abrisse em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículos de 23 a 25. Amém. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Bem, amada igreja, aqui na palavra, o Senhor nos ensina que a palavra de Deus tem o poder para libertar vidas, trazer a salvação, curar, transformar. E todos aqui viram que quando o Senhor fez essa obra, ali era uma obra de transformação, uma obra de salvação, como nós já temos dito aqui. E todos passaram a crer no poder da palavra de Deus. E a palavra nos diz que grandes multidões, numerosas multidões o seguiam. Por quê? É verdade que todos ali receberam o poder do Espírito Santo para crerem que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador, o qual estava pregando a palavra. Se não fosse assim, eles enxergariam Jesus como um homem qualquer, como um simples curandeiro, ou um mago, ou alguém que só estava fazendo prodígios e sinais, como mais lá na frente a palavra nos ensina que os fariseus acusaram Jesus de estar fazendo aquilo por parte do Belzebu. Mas não. Em outro momento, Jesus pergunta para os seus discípulos quem eles criam ser o Filho de Deus. E os discípulos disseram: és tu. E o Senhor revelou, e o Senhor disse: não foi homens que vos revelaram, mas foi o Espírito Santo quem vos revelou. Então aqui a gente pode conjecturar, a gente pode entender que o Espírito Santo estava agindo ali naquele momento, que o Espírito Santo estava trazendo aquela fé e aquela crença no coração dessa multidão, pelo que eles viram, pelo que eles ouviram, pois no coração deles a palavra se fazia verdade, como é nos dias de hoje nas nossas vidas. Como ao longo de todos esses anos, nesse evangelho, nesse ministério do qual nós fazemos parte, a palavra vem sendo pregada. E ano após ano, dia após dia, como o nosso pastor sempre diz, nós não seríamos loucos de estar aqui todas essas noites, durante todos esses anos, se nós não crêssemos que essa palavra que é ministrada aqui
fosse uma palavra de vida, uma palavra de transformação, uma palavra verdadeira, a palavra que vem do trono do Senhor, o qual é o nosso Criador, o qual é o nosso Senhor. Então a importância da palavra de Deus para as nossas vidas, esse é o título da pregação de hoje. A importância do ensino da palavra de Deus e o seu poder para as nossas vidas. A importância de ouvir a palavra do Senhor. A ministração da palavra de Deus é para que vidas sejam salvas, é para que vidas sejam transformadas. Eu elenquei aqui alguns itens do que a palavra do Senhor é capaz de fazer. Alguns itens do que a palavra de Deus é capaz de fazer no coração de um homem que se rende, que se entrega, o qual o Espírito Santo gera no coração aquela verdade de que a palavra é vida, de que a palavra é poder, de que a palavra é real. Libertação de drogas, libertação de alcoolismo, a libertação da necessidade de se prostituir. A palavra que vem e estanca o vazio existencial no coração do homem. O Senhor, com a sua presença, pela sua palavra, vem e sacia a sede da eternidade, a sede de eternidade que o homem natural tem. E essa mesma palavra ministrada nos faz vencer o medo da morte e nos faz ter um sentido de vida. O Senhor diz em Eclesiastes 3:11 que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e também colocou a eternidade no coração do homem. O homem não aceita a morte, o homem não aceita a derrota, o homem não aceita a estagnação. Por mais que ele esteja num estado de doença na alma, como depressão, como ansiedade profunda, mas no fundo do coração dele, ele não aceita aquela condição para a vida dele. E uns tentam fugir dessa situação se matando, cometendo suicídio. Por quê? Porque a natureza do homem sente a necessidade da eternidade, a natureza do homem sente a falta de Deus. E sendo assim, muitos realmente não se rendem pelo orgulho, pela jactância, pela soberba do seu ser. Mas o Espírito Santo está lá todos os dias, batendo a porta do coração para querer entrar, para querer residir, para querer fazer morada. Abrindo um parênteses, ontem mais uma vez, o Ministério de Evangelismo realizou uma obra maravilhosa. E ali, os membros do ministério, os integrantes, os irmãos que fazem parte do ministério puderam observar vidas necessitadas da presença do Senhor, vidas sedentas da palavra de Deus. Eu pude presenciar ali um amado, um ser humano, que estava um tanto quanto receoso, mas no momento que a ministração foi... No momento que vou ser mais direto, no momento que a missionária colocou a mão no peito dele, aquele homem não se aguentou. Não que o poder esteja na missionária, mas é porque a palavra de Deus foi ministrada para a vida dele. E ali nós cremos e nós podemos crer, irmãos, que o Espírito Santo falou profundamente com aquele rapaz, falou no profundo daquela alma. Ali o Espírito Santo deu a ele o pouquinho, senão, não no sentido de limitação do Espírito Santo, não. Mas ele teve uma experiência maravilhosa. Podemos crer, irmãos, como um dia nós tivemos. Essa a primeira experiência com Deus. Aquela experiência que nós andávamos como tateando no escuro, sem saber para onde ir, sem saber o que pensar no dia de amanhã. E de repente a gente ouviu a palavra do Senhor. E ali o Senhor preencheu aquele vazio e nos fez crer que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele cura, que Ele salva, que Ele transforma. E eu pude ver nos olhos daquele homem ontem, quando a palavra foi ministrada direto para ele. E aquele homem se caiu em lágrimas, não se aguentou, não se conteve em si, porque o Espírito Santo ali naquele momento, eu creio, irmãos, podemos crer que o Espírito Santo naquele momento selou o desejo de eternidade no coração daquele homem. Se ele vai continuar nos caminhos do Senhor, assim nós desejamos, que ele continue a buscar, que ele tenha cada vez mais sede pela presença do nosso Deus, para que o Senhor faça a obra na vida dele. E por que nós podemos crer? Porque nós sabemos que essa palavra é verdadeira. Nós sabemos que essa palavra é real. Como tem sido ministrado nos últimos cultos, alguns estudos têm sido ministrados para as nossas vidas. Que essa palavra, conforme está em 2 Pedro, capítulo 1, pediria que a igreja abrisse. Segunda Pedro 1, a partir do versículo 16. Porque
não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia que clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui que a palavra não mente, a palavra do Senhor nunca mente. O Senhor não é mentiroso e a gente sabe disso. É até uma retórica, é até redundante falar isso. Mas nós sabemos que essa palavra é verdadeira. Então nós podemos crer nessa palavra, nós podemos crer no que está escrito aqui. Pois o que está escrito aqui é poder para a salvação. Paulo em outro momento diz que é poder para a salvação, é poder para as nossas vidas. O Evangelho do Senhor é o poder para as nossas vidas. E ano após ano vem sido pregado, vem sido ministrada a palavra do Senhor. Quantas vidas aqui já não foram transformadas? Quantas vidas estão sendo transformadas? Quantas vidas já não gozaram das bênçãos celestiais que o Senhor tem derramado? Grandes testemunhos, grandes milagres, transformações. Porque essa palavra tem sido honrada. E porque essa preocupação, porque essa bater nessa tecla de dizer que a palavra do Senhor é verdadeira. Porque a palavra de Deus para a nossa vida, meus irmãos, e foi esse o sentimento, é esse o sentimento que está no meu coração, é uma palavra de vitória, é uma palavra de vida. Verdadeiramente, se nós nos deixarmos moldar por essa palavra, nós vamos ser mais e mais abençoados por Deus. Uma vez, numa literatura, eu lendo numa literatura, o escritor fez a seguinte imagem. É como se nós fôssemos o filhinho pequeno e Deus fosse o pai. E o Senhor dissesse assim para a gente: olha, meu filho, me obedece a palavra de ordem que eu vou te dar agora. Você está sujo, vai se limpar. Eu tenho um presente para ti. Então vai lá se limpar. E a gente sabe que a gente é transformado pela palavra. Então, a partir do momento que o filho se limpa, ele recebe. Qual era a bênção, qual era o presente que o pai tinha para o filho? Era um sorvete. E a boca do filho estava toda suja de areia. Então, se a gente está com a nossa boca suja de areia, a gente vai tomar ou comer alguma coisa? Não. O que a gente vai fazer? A gente vai lavar as mãos, a gente vai se limpar para poder receber o presente. Então, essa foi a alegoria que aquele escritor usou naquele momento. E nós sabemos que a palavra do Senhor, culto após culto, realiza essa obra nas nossas vidas. Quantas e quantas vezes a gente, na nossa caminhada, a gente comete erros, comete tropeços, e aí chega com o coração meio endurecido, o coração começa a se endurecer, a gente começa a enxergar certas coisas que na nossa justiça humana não está de acordo, e a gente que eu digo, irmãos, igreja, é uma força de expressão. Não estou dizendo que isso está acontecendo, uma força de expressão. E a palavra vem sendo ministrada, e às vezes a pessoa endurece um pouco, ela chega em casa, começa a meditar na palavra, começa a ler, e o Espírito Santo vem, começa a trazer aquela verdade de um versículo que ele lê aqui, ele vê que realmente a pessoa precisa se render, precisa se arrepender, e ela vai e se prostra em oração diante do Senhor, no recôndito do seu aposento, do seu lar, no seu quarto, e ali o Espírito Santo contempla um arrependimento genuíno, e de repente o irmão, a irmã começa a se sentir mais leve, e depois começa a desejar cada vez mais o Senhor, e se arrepende, e começa a desejar a transformação para a vida dela, e no dia seguinte vem para o culto, se alegrando com a ministração dos louvores, com a ministração da palavra, e o Senhor vai fazendo a obra nessa vida, e a pessoa passa a ser transformado cada vez mais, como a palavra diz, de glória em glória, de fé em fé, buscando o arrependimento, buscando a vitória para a sua vida, buscando a transformação que o Senhor tem para as nossas vidas através da palavra de Deus. Um minuto, irmãos. Está seca.
Mas glória a Deus, o Senhor é fiel. É uma honra, irmãos, novamente dizer que é uma honra poder estar aqui. E toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. E eu creio que maior responsabilidade está sobre as nossas vidas agora que pregamos a palavra. Hoje eu estava meditando sobre isso. Estava ali justamente como eu dei esse exemplo agora. Eu digo, Senhor, agora eu creio que eu preciso cada vez mais ser mais e mais transformado por Ti, para que essa palavra seja verdade na minha vida, para que eu, vivendo essa palavra, vivendo a Tua verdade, sendo transformado, possa ser canal do fluir da verdade de Deus. Porque se eu não me render também, irmãos, à palavra, eu vou estar sendo como um símbolo que retine, vou estar só entregando a bênção para vocês e não vou viver essa bênção. Então realmente hoje eu pude verdadeiramente, trancado lá no quarto, ter um pouquinho da noção da responsabilidade que está sobre a vida de vocês, nossos líderes, nossos pregadores. E foi com esse sentimento que eu também desenvolvi aqui a pregação. Não se assustem, irmãos, é porque eu gosto de estudar aqui nessas folhas soltas, mas é pouquinho, assim, no sentido do nosso tempo de quarta-feira. E aí, movido pelo Espírito Santo, aqui eu escrevi aqui algo, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, com base no que foi ministrado. Nos dias de hoje, retoricamente falando, porque desde quando o homem é homem, desde quando a palavra de Deus veio ao encontro do homem, o homem tem sobre si a responsabilidade de crer na palavra, a palavra que está sobre a vida dos líderes e pregadores, não deixando que o âmbito da esfera humana, ou seja, os olhos humanos, reine, os olhos carnais. Porque se o homem, a mulher, o servo de Deus, a serva de Deus, for olhar com os olhos carnais, com os olhos do ser humano, os olhos naturais, para o pregador, para o líder, com certeza ele vai ver defeitos. E com certeza, se ele não tiver o coração quedado, voltado, desejado ao Senhor, ele vai usar aquilo como subterfúgio para se eximir da responsabilidade que Deus está colocando sobre a vida do servo. Ele vai falar, Deus, olha, tu usou esse cidadão, tu usou essa cidadã para pregar a palavra para mim, mas eu estou vendo defeito na vida dele. Não sei, tem alguma coisinha ali que não está legal, não está de acordo. Ele, como ele citado o exemplo, né? Ele não amarra o sapato como eu amarro, o meu cadastro, ele não gosta de passar a roupa dele, ela faz isso, aquilo, outro, ela não penteia o cabelo para o lado como eu gosto, e sempre vai procurar algum defeito, né? Sempre vai olhar e vai usar isso como subterfúgio, como desculpa, e vai dizer, olha Deus, eu acho que não vale a pena te servir não. Eu vou voltar para o mundão mesmo, eu vou voltar para fazer tudo aquilo que eu gostava de fazer, e não quero conversa contigo não na minha vida, me transformando, esse negócio de dizer que eu não posso usar droga, que eu não posso me prostituir, que eu não posso ir para balada à noite e tal. Sempre vai estar buscando uma desculpa, um subterfúgio para querer se alegrar na carne, né? Para querer não continuar nessa caminhada, o qual nós sabemos que é árdua. É árdua sim, irmãos, é uma caminhada de bênção e de vitória, mas é árdua. Como a palavra diz, não é o Anderson que está falando, é a palavra. A palavra do Senhor diz que o caminho é apertado e a porta é estreita. Que nós devemos estar todos os dias em oração, consagração. Irmãos, teve noites, teve momentos trancado no meu quarto que eu clamava a Deus para sentir a presença dEle. Eu não sentia a presença do Senhor e me vinha aquela tristeza. E no dia seguinte eu me sentia esmorecido. E depois eu não queria mais saber de buscar. Estou sendo sincero, irmãos, até um testemunho aqui para vocês. Eu não queria mais saber do Senhor, mas eu louvo a Deus pelas vidas que o Senhor abençoou para vir me dar um alerta, me chamar a atenção. Anderson, irmão, não faz isso, continua, persevera. E futuramente vai vir um outro testemunho, irmãos, não vou falar agora. Mas acho que eu vou falar. Deus usou a vida da irmã Priscila para me abençoar. Deus usou muito a vida dessa serva para me abençoar. Me ligava, cadê tu, Anderson? Sinto tua falta lá no altar, tocando guitarra pro Senhor. Tu toca tão maravilhosamente bem pro Senhor. E Deus ali começou a obra, irmãos. Deus usando a vida da amada começou a obra. Então isso mexeu muito no meu coração. Entre parênteses, né? Mas enfim, irmãos, para a gente não perder aqui a linha de raciocínio. Então,
é assim que o Senhor realiza a obra na nossa vida. E a gente, dessa forma... E detalhe, irmãos, não que eu tenha enxergado erro na vida de algum líder, por isso eu quis me afastar, não. Foi coisa minha, uma particularidade minha, algumas situações aí que eu vivi. E sempre busquei, sempre orei ao Senhor, sempre pedi ao Senhor que Ele me abençoasse para que eu enxergasse nos pregadores e nos líderes a presença e a unção de Deus. Então esse é o sentimento. Esse, na primeira ministração da palavra, Deus usando a minha vida, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãos. Que não enxergando com o âmbito do olhar humano, mas com os olhos espirituais, com a unção do Espírito Santo, conforme isso que foi dito, conforme isso que está escrito em 2 Pedro. Pois dessa forma se cumpre o ensino da palavra segundo a ordem de Melquisedeque, a ordem sacerdotal de Melquisedeque, a qual nós temos sido ensinados. Então, irmãos, culto após culto, a palavra sendo ministrada, nós estamos sendo ensinados, nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo limpos, transformados. E aqui, um outro parênteses, a importância de nós não faltarmos os cultos. Eu fui no culto de domingo, eu fui no culto de segunda, acho que eu não vou no culto de quarta, eu vou acho que só no culto de sexta-feira, que é o pastor, é a pastora, é a missionária, não sei, eu vou ali, pá. Não que eu queira cometer alguma heresia aqui, meu pastor, mas a palavra não diz que os cultos na igreja espalhada pelo mundo tem que ser segunda, quarta, sexta, sábado, domingo. Não, realmente, não diz, não está aqui. Tanto é que existem outras congregações, outros ministérios que a palavra é na terça-feira, a palavra é na quinta. Mas aqui, de acordo com a visão que Deus colocou no coração do nosso pastor, de acordo com Deus, né? Se é que posso falar dessa forma, pastor? Estabeleceu-se que o desenvolvimento da palavra nesse ministério seria nas segundas, quartas, sextas, sábados e domingos. Então, a cada culto é ministrado uma porção desse ensino para as nossas vidas. Cada culto, cada noite, na vida de cada pastor, de cada irmão, de cada servo que sobe aqui no altar para pregar, é ministrado uma porção da palavra que vai transformar, que vai alimentar, que vai trazer salvação, que vai nos trazer o desenvolvimento da salvação, conforme a palavra diz. Então daí a gente pode ter um ponto inicial da importância de congregar. Eu estou cansado, eu não vou essa noite, eu estou cansado. Mas a palavra diz que o Senhor renova as forças ao cansado. Mas, poxa, eu não vou porque, não sei, aconteceu isso ou aquilo outro. Mas espera lá, tem como eu me programar para eu não faltar culto? Olha, até tem, mas então, meu irmão, vamos para o culto, irmã, vamos para o culto. É a palavra do Senhor que vai ser ministrada. Não que eu esteja aqui querendo colocar julgo, irmãos, não é isso, misericórdia, não é isso não. É a questão da importância mesmo de nós estarmos aqui culto após culto, culto após culto. Por exemplo, esse sentimento que eu estou aqui é com base no que o Senhor foi me alimentando há uns 4, 5, 6, 10 cultos atrás. Então isso tudo testificou no meu coração justamente esse sentimento que eu já tinha. Quando a pastora me chamou para ministrar a palavra hoje, naquele momento já nasceu o desejo no meu coração de querer pregar sobre a importância da palavra de Deus para a nossa vida. Esse exemplo que eu dei aqui, irmãos, de libertação de drogas, de libertação de alcoolismo, por exemplo, é exatamente o que eu vivia. E sábado passado, agora, aconteceu algo tremendo no Senhor. Eu não tinha como vir para a igreja, e eu digo, não, e aí de repente eu digo, então acho que eu não vou, não estou conseguindo falar com a minha mãe, não tenho como ir, estou ilhado aqui no conjunto, para sair lá do meu conjunto tem que andar 1,5 km. Os irmãos que já foram lá em casa sabem a peleja que é para pegar ônibus. E aí eu digo, não, acho que eu não vou, porque eu não tenho como ir e tal. Aí de repente eu digo, não, Senhor, eu sei a obra que tu está fazendo na minha vida. Eu digo isso em nome de Jesus, irmãos. Eu vou, Pai, eu vou para a tua casa, eu vou te adorar, eu vou receber a tua palavra, eu vou ser abençoado. O que custa andar 1,5 km para pegar um ônibus lá fora? E aí eu fui. Quando eu dobrei a esquina, um táxi faz a volta, aí eu digo, rapaz, eu estou com dinheiro aqui, eu vou pegar o táxi. Aí eu dei com a mão. Quando eu dei com a mão para pegar o táxi, para não ter que andar 1,5 km, baixo o vidro, era um amigo das antigas lá do conjunto. Estava uns 10 anos sem morar lá, e quando ele me viu, poxa, rapaz, olha como tu tá diferente, todo barbudo e tal. Eu digo, meu amigo, a gente cresce. O tempo passa, a gente cresce. Rapaz, e diga aí, meu amigão, tu vai fazer corrida? Tem como fazer uma corrida pra mim? Tu tá indo pra onde? Não, tô indo ali pro Parque 10 e tal. Ele me viu com a Bíblia na mão, né?
Aí ele disse, não, bora lá, eu te deixo lá. Aí quando eu entrei, ele, tu tá indo para a igreja? Eu digo, tô indo para a igreja. Ele, poxa, cara, legal. O cara já sabia quem era o Anderson antigamente lá na Cariquara, né? Porra, rapaz, legal, cara, tu tá na igreja, cara. Quer dizer que agora tu é crente? Eu digo, agora eu sou crente, meu irmão. Pô, cara, legal. Ele foi me instigando, me questionando a viagem inteira. Detalhe, ele me trouxe até aqui, não cobrou um centavo. Ainda permitiu que eu orasse pela vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ali eu vi o propósito de Deus, assim, um propósito mesmo de Deus na vida daquele rapaz. Eu creio que ele foi mais abençoado do que eu. Não por mim que orei pela vida dele, mas porque ele recebeu uma oração do Senhor e ele creu, ele tomou posse do que foi ministrado para a vida dele. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que ele me perguntou, Anderson, vem cá, mas tu teve algum problema assim, cara, para tu querer te entregar pro Senhor? Eu falei, não, nenhum. Eu estava bem, cara. Para mim, humanamente falando, o homem do mundão estava bem. Eu não vou entrar em detalhes, mas as coisas que eu fazia lá no mundo, para um homem do mundo, para quem curte o mundo, estava às mil maravilhas. Só que uma bela noite, eu senti o desejo no coração, a gente já estava morando aqui no Parque 10, estava passando minha roupa para ir para a farra, para ir para as noitadas, e eu senti aquela vontade de vir para cá, para a igreja, ouvir a palavra de Deus. Era uma quarta-feira. Detalhe, irmãos, era uma quarta-feira. Era uma quarta-feira. Eu não lembro quem estava pregando, mas eu senti verdade. Eu vi que aquilo que estava sendo pregado era a pura verdade. Aquilo acalmou meu coração, irmãos. A palavra sendo ministrada, o Senhor fez uma obra na minha vida naquela noite. A palavra sendo ministrada e eu fui embora para onde eu tinha que ir. E eu não consegui me divertir lá. Um copo de cerveja na mão e eu, pai, o pessoal ali, eu digo, não. Está faltando algo na minha vida. Já o Senhor fazendo obra na minha vida. E aí depois no sábado eu vim e novamente escutei a palavra e ali eu vi que a palavra sendo ministrada era a verdade, é uma palavra de vida e foi quando eu me entreguei ao Senhor. Mas eu estava bem. Então por que eu decidi me entregar ao Senhor? Porque eu queria ser liberto das drogas, porque eu queria ser liberto do alcoolismo, bebia de segunda a segunda. Meu cartão de crédito, eu era estagiário na prefeitura, era só para pagar as farras que eu fazia. Mas para mim aquilo estava normal. Só que eu estava sentindo falta de algo. Eu dormia sentindo falta de algo. Eu acordava sentindo falta de alguma coisa. Aquele vazio existencial no meu coração. E quando eu escutei a palavra do Senhor, eu me senti amado. Eu me senti perdoado. Eu me senti leve. Passei a dormir. Eu não dormia. Poxa, uma coisa que eu lembro, irmãos, que o pastor me falou. Ele disse, assim que eu me converti, que o meu rosto estava diferente. Não sei se o senhor lembra, pastor. Ele falou, Anderson, teu rosto está diferente. Eu não lembro a palavra exata, mas o Senhor disse algo assim. Porque a palavra entrou na minha vida. A palavra do Senhor gerou essa verdade no meu coração. Então, como é que nós não vamos crer? Como é que nós não vamos dar crédito à palavra que é ministrada? Como é que eu não vou dar crédito ao que sai, o que emana daqui desse altar? Então, como é que eu não vou pedir para que Deus abençoe a vida dos líderes? Como é que eu não vou deixar de orar? Ou como é que eu vou deixar de orar para que o Senhor se derrame cada vez mais na vida dos nossos pastores, na vida da missionária, na vida de cada irmão? Me perdoa assim se eu esqueci de falar alguém, mas os nossos pastores que estão lá no sertão agora, na vida de todos os irmãos que pregam a palavra do Senhor, na vida dos irmãos que servem ali no mezanino, na vida dos irmãos que estão aqui responsáveis pelos instrumentos. Realmente, irmãos, nós somos muito abençoados. E passou o horário, perdão. Tinha tanta coisa para falar aqui, mas glória a Deus, eu creio que a palavra principal já foi ministrada, irmãos. Nós somos muito abençoados. Eu sei que a igreja sabe disso, mas é bom lembrar. É bom a gente ir para as nossas casas essa noite, e eu já chamo o grupo de louvor. E é bom nós irmos para a nossa casa essa noite, sabendo que nós é que somos os abençoados, irmãos. Deus já tem tudo, Deus é eterno. Nós é que somos os beneficiados, porque nós recebemos uma palavra de vida, nós recebemos uma palavra de vitória. Deus tem feito uma obra gloriosa nas nossas vidas. Eu estou olhando aqui alguns milagres, por exemplo, a irmã Alessandra que passou por ela nem me deu permissão, me perdoa, irmã, estou aqui usando sua vida como exemplo, mas o Senhor fala que a nossa vida é testemunho, né? Então Deus tem feito uma obra maravilhosa. Se a gente for conversar individualmente com cada um, a gente vai ver o quão maravilhoso é Deus na nossa vida com a sua palavra. Então eu espero que a igreja seja abençoada com esse louvor agora.
para que a gente veja e desfrute da importância que é a palavra do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe cada um de vocês em nome de Jesus, meus irmãos. Deus lhes abençoe. Amém. Amém. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é cura. A palavra de Deus é salvação. É transformação. E como foi falado aqui, quantas vidas não foram transformadas, não foram salvas pelo poder da palavra de Deus? Pelo poder que há na palavra de Deus, pelo compromisso de Deus com essa palavra. A palavra de Deus é sol, a palavra de Deus é o escudo, é proteção para aqueles que as guardam, para aqueles que